Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Grace and peace. Estão sendo How are you? abençoados por Deus nesse culto? Are you feeling blessed by God this morning? Vocês já sentiram a presença do nosso Deus? Did you feel the presence of our God? Se não sentiu ainda, Ele vai se revelar no seu coração. Não fica If you didn't preocupado feel não. the presence of God yet, God is going to touch you. Se Don't você worry. já sentiu, não acabou não. Tem mais. If Tem you mais. felt the touch of God, there is more. Sem abrir a Bíblia, quem sabe João 3,16 decor? Can you say John 3:16 without reading the Bible? Joia. Então vamos Ok? falar juntos então, tá bom? João 3,16. 1, 2, 3. Porque Que Deus, seu Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. John 3:16 says, because God loved the world so much that he has given his only and begotten Son, for all who believe not perish, but will have eternal life. Amen. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus nos amou tanto que enviou Jesus para se entregar numa cruz por nós. God loved us so much that he gave his only begotten Son to die on the cross for us. Se você não sabe decor, não tem importância. Decore essa semana e guarde no seu coração essa mensagem, que If ela é you- muito importante. If you didn't memorize, there is no problem, but try to memorize this verse in the Bible and keep it in your heart because it's a very important message of God for you. Vocês sabem para quem que Jesus falou isso? Do you know the people for who Jesus was directing this message? Alguém sabe? Who was him? Para quem que Jesus falou isso? Foi para alguém específico. Jesus não falou assim, ensinando para uma multidão. It wasn't a crowd, it was someone specific, Estava com uma pessoa just one person. e ele falou para essa pessoa. Vocês sabem? And he told. Não? Respondeu lá no fundo. Quem? Quem? Nicodemos. Jesus estava com Nicodemos. Nicodemus. E é sobre essa conversa de Jesus com Nicodemos é que nós vamos conversar um pouco nessa manhã. And we're going to talk about a little bit about this talking of Jesus with Nicodemus in this morning. Porque nós lembramos sempre desse versículo 16, que é ótimo, um ótimo versículo. Because we always remember of the verse 16 of John 3. It's a very good verse, of course. Mas Jesus teve uma conversa muito rica, muito joia com Nicodemos. But Jesus had a very wonderful conversation there with Nicodemus. Tem outros pontos dessa conversa que tenho certeza que Deus quer ministrar no meu coração, no teu coração nessa manhã. And I'm pretty sure that God wants to minister to my heart and your heart through the different points that was talked in that night with Nicodemus. Então vamos ali para João 3:1, o início desse encontro de Jesus com Nicodemos. Let's go to book of John, the Gospel of John, chapter 3, verse 1. Ok, eu vou ler primeiro em português, depois o Carlinhos lê em inglês, tá bom? Então acompanha aí, por favor, João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te diga: importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer,
ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Então disse Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo o que nele crê tenha então a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que então deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. John 3 from verse 1 to 16. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus asked. You are Israel's teacher, said Jesus, and you do not understand those things? Very truly I tell you, we speak of what we know, and we testify of what we have seen. But still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him shall not perish but have an eternal life. Amen. Amém. Feche os seus olhos, vamos conversar um pouquinho com Deus. Let's close our eyes and talk to God for a moment. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Thank you, God, for your word. que venha aos nossos corações May your word enter in our hearts e nos ensine and teach us a ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos nessa terra. to be what you planned us to be in this earth. Espírito Santo, ministre aos nossos corações nessa manhã. Holy Spirit of God, we ask that you minister to our hearts in this morning Quebre qualquer obstáculo. and break anything that comes in our way. Quebre qualquer coisa que queira nos prender e impedir que nós entendamos essa palavra. Break anything that tries to avoid the understanding of your word. Abrimos o nosso coração. We open our heart. Abro o meu coração. Open my heart. Abro os meus ouvidos Open my ears. e me concentro na tua palavra And we focus now in your word para louvar e engrandecer o teu nome. to praise and to lift you high. Amém. In Jesus' name, amen. Bem, Jesus estava conversando com esse Nicodemos. Jesus was talking to this guy named Nicodemus. A Bíblia fala que ele era um dos principais dos judeus. The Bible says that he was one of the most important person among the Jewish. Ele não era apenas um judeu, ele era um dos principais. He was not just a Jew, he was one of the most important of them. Depende da Bíblia que você lê, fala que ele era um príncipe. Depending of the version of the Bible, says that he was like a prince. Ele era fiel à religião judaica. Totally faithful to the Jewish religion. Jesus chama ele de mestre. Jesus called him master. Ou seja, ele
sabia das escrituras. Jesus called him teacher because he knew about the word of God. E ele foi ter com Jesus à noite. And he came to meet Jesus during the night. O fato de João deixar aqui registrado que ele foi ter com Jesus à noite é algo importante. There is importance to know why he came to meet with Jesus during the night. Ele não foi de dia, quando Jesus estava ensinando a multidão. It wasn't at the time that Jesus was teaching the crowds during the day. Mas ele foi à noite, quando não tinha ninguém olhando. But during the night, because nobody was seeing him. Porque Nicodemos ainda não cria que Jesus era o Filho de Deus. Because Nicodemus didn't believe that Jesus was the Son of God. Ele ainda não cria que Jesus era o enviado por Deus para perdoar os nossos pecados. He didn't believe that Jesus was the one sent from God to forgive our sins. Mas esse encontro com Jesus mudou a vida dele. But it's interesting that the encounter with Jesus that he had that night changed his life forever. Jesus não se importou que Nicodemos foi lá à noite para vê-lo. Jesus didn't care that they meet during the night. Jesus o recebeu, Jesus conversou com ele e ensinou o mestre. Jesus met him, talked to him, and taught him many things. Então Jesus, que é o mestre dos mestres, ele ensinou o mestre de Israel. Jesus, that is the teacher of teachers, he was teaching one of the most important teachers of Israel. Não precisa abrir, mas se você estiver anotando, depois lê lá em João 7, 50 até o 52. You don't have to open this in your Bible, but if you are writing it down, it's John 7, 50 até 52. 7 from 50 to 52. E também João 19, 39. And John 19, 38, 39. Aí você vai ver o que aconteceu com Nicodemos. And you can see a little bit what happened to Nicodemus. Como esse encontro com Jesus mudou a vida dele. How this encounter with Jesus have changed his heart. Mas vamos nos concentrar aqui agora nessa conversa de Jesus com Nicodemos. But we are going to concentrate here specifically in this talking of Jesus with him. Em João 3:3, Jesus falou assim: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. And the verse 3 says that Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Reino de Deus. Kingdom of God. O reino de Deus foi o centro da mensagem de Jesus. Kingdom of God was the very center, the core of the message of Jesus. Jesus falava assim: é chegado a vocês o reino de Deus. Jesus was saying, the kingdom of God already came to you. Ele contou histórias e mais histórias sobre como era o reino de Deus. And you see the stories that Jesus talked, it's all talking about the kingdom of Ele falou God. que o reino de Deus era semelhante a uma mulher que perdeu uma moeda. He says that the kingdom of God is like a woman that lost a coin. E vasculhou a casa para encontrar essa moeda. And she swapped up the house, the entire house, to find that one coin. Falou que o reino de Deus é semelhante a um pastor de ovelhas que perde uma ovelha. The Bible says that the kingdom of God is like a shepherd that lost one of his sheep. Ele falou que o reino de Deus é semelhante a um homem que joga a rede e colhe muitos peixes. And the kingdom of God is like a man who throws a net, cast a net, and catch a lot of fish. Então Jesus, ele se empenhou em explicar o que era o reino de Deus. Jesus worked hard to explain what the kingdom of God was. Mas about. aí ele faz essa afirmação aqui, falando que se alguém não nascer de novo, não pode entrar nesse reino. And it is interesting that Jesus affirmed here that no one can see the kingdom of God unless they are born again. Eu só quero que nessa manhã você entenda uma coisa sobre o reino de Deus. There is only one thing I want you to understand about the kingdom O of reino God de this Deus morning. é uma nação. The kingdom of God is a Uma nation. nação para todas as nações. Is a nation for all the nations.
Por exemplo, aqui hoje, For example, today, nós temos várias pessoas representando nações diferentes aqui. we have people representing different nations here in O this Carlão temple. falou que são 7 nações diferentes representadas aqui no nosso grupo. There are 7 different nations represented here in this service this morning. São 7 nações, 7 nations. mas aos olhos de Deus, somos apenas uma nação. But to the eyes of God, we are one nation. Aos olhos de Deus não tem diferença. There is no difference for God. Ele não vê nação. He doesn't see the Ele nationality. não vê cor. He doesn't see the color of our Ele não skin. vê a sua posição na sociedade. Or your social status. Ele não vê se você tem um carro bonito ou um carro feio, ou se você anda de trem. God doesn't care if you ride by the train or your car. Porque ele veio ao mundo para nos fazer uma só nação. Because God, when He came to the world, He came to make us one nation. Tendo Deus como nosso rei. And God is the God of this nation. Tendo Deus cuidando de nós. Having God taking care of our Tendo lives. Deus como nosso pai. Having God as our Father. E nós como filhos. And we as the sons, the children of God. Então olha aí para a pessoa do outro lado e fala: você é um filho, uma filha muito bonito de Deus. Look to the person to your side and say, you are a very handsome or very pretty child of God. Fale também para ele: o nosso pai te ama muito. And also say, our God Father loves you very, very much. E foi por isso que Jesus veio a esse mundo, para nos unir com Deus. That's the very reason Jesus came to this world, to unite us again with God. Para que nós possamos então entrar nesse reino dos céus. So we can enter the kingdom of God. Mas então ele fala assim, que nós não conseguiremos entrar nesse reino se nós não nascermos de novo. But he says that there is no possibility for us to enter the kingdom of God if we are not born again. Nicodemos, que era mestre, ficou meio confuso. Nicodemus was a teacher, a master of the word, but he didn't understand that. Quando Jesus falou sobre nascer de novo, ele falou: mas como que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Estranho isso. When Jesus starts saying about to be born again, he started asking, how come can I enter in the womb of my mother again? Como é que eu vou chamar a cegonha de novo para me levar de volta e me trazer de novo? Não dá. Cegonha. Cegonha? Cegonha? Será que não How, tem? how can I call that bird to take me and transform me in a baby? The stork to take me and give me back to my mother. E Jesus, vendo essa confusão na cabeça do mestre Nicodemos, And when Jesus saw all this confusion in the mind of Nicodemus, ele explicou um pouco melhor aqui no 5. he explained a little bit more in the 5. João 3:5. So still in John 3 verse 5. Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. So Jesus replied, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Jesus falou assim: ô Nicodemos, é um outro nascimento. Now, Jesus was saying, hey, Nicodemus, come here. It's another kind of being born again. Nicodemos só conhecia o nascimento na carne, o nascimento normal que acontece. Because Nicodemus was aware only the normal pregnancy, not the spiritual. Mas Jesus estava falando sobre o nascimento espiritual. Jesus was talking specifically about to be born again in the spirit. Nascer da água e do Espírito. See, to be born from the water and the spirit. Um nascimento que não é natural, mas é espiritual. It's to be born again not naturally but spiritually. E Nicodemos devia entender isso. And Nicodemus should understand those things. Porque
Ele sendo mestre, ele conhecia as escrituras. Because he was a master of the word of God, of the law, and he knew the scriptures at that time. E lá em Ezequiel, vamos abrir em Ezequiel? Segura aí em João 3, tá bom? A gente vai voltar ainda. Mas vamos lá para Ezequiel. If we look in the Bible in Ezekiel, in the book of Ezekiel, Ezequiel 36, Old Testament, verse 36, 24. 36, 24. 24, 25, 26, 27 e 28. Ezequiel 36. So- Ajuda aí o teu irmão Okay, do lado, if se tá the com person to dificuldade your de side achar. doesn't know how to find it, it's Old Testament, okay? Ezekiel 36. Que é Ezequiel. Os nossos irmãos que estão com a Bíblia em japonês, perdão, aí não tem o antigo, tem só o novo. I'm sorry Perdão. for those who are carrying the gospel in Japanese. It doesn't have the Old Testament; it's only the New Testament. I'm sorry. Então, 36. Em japonês, já lá atrás, ela vai falar, só presta atenção. In Tá Japanese, bom? Jaja will gonna tell you, so pay attention to her words. E eu vou ler em português. Todo mundo achou em português aí? Everybody in Portuguese here. Alguém precisa de ajuda? Ezekiel 36. Tudo bem? Ezequiel? Beleza. A partir do 24, 36 e 24. Tornar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu então serei o vosso Deus. Amen. Verse 24. For I will take you out of the nations. I will gather you from all the countries and bring you back into your own land. I will spring clean water on you, and you'll be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Then you will live in the land I give you, your ancestors. You will be my people and I'll be your God. E Nicodemos deveria saber disso. Nicodemus should know about this. Então esse é o título da mensagem. O mestre Nicodemos não sabia. So if I can give a name for this message is the master Nicodemus didn't know. Esse era uma promessa de Deus para nós, para o homem, para a humanidade. This was a promise of God for humanity. Nos lavar, nos purificar, To cleanse us, to wash us away. nos colocar o Espírito Santo, o Espírito que vinha da parte de Deus. And put His Spirit that comes from God in us. Então nós iríamos ter um coração transformado, mudado. And we would have a transformed heart. Então nós seríamos colocados na nação de Deus. And we will be put in the nation of God. Então nós seríamos chamados de filhos de Deus e Ele seria o nosso Pai. And we would be called the children of God and He is going to be our Father. Mas Nicodemos não sabia disso. But Nicodemus didn't know about that. Ele talvez até já tinha lido sobre isso. Maybe he read about it. Talvez ele até já tinha escutado algo em relação a isso. Maybe he heard something about it, Mas ele não sabia but he didn't know. que ele precisava ser lavado. He needed to be cleansed. Que ele precisava nascer de novo, nascer espiritualmente. That he needed to be born again and be born spiritually. Deixa eu explicar uma coisa antes de nós continuarmos aqui. Just a comment before we move on. Longe de Deus, nós estamos perdidos em nossos pecados. When we are far away from God, we are lost in our own sins and period. Mas eu sou uma pessoa tão boa. I can say I'm a very good person. Eu nunca
matei ninguém. I never killed anyone. Eu menti só um pouquinho. I just lie a little bit. Eu sou bom. I am good. Longe de Deus, nós estamos perdidos em nossos pecados. Ponto. Far away from God, we are lost in our sins and period. Isso não é negociável, This is not something that you can negotiate. porque nós nascemos inclinados para o mal. Because we were born with our heart towards evil. Quer ver? I'll tell you. Todo mundo aqui já cuidou, já passou um tempo com uma criança pequena. You might have had Hey. some time with a little child, right? 2 anos, 3 anos. 2 years old, 3 years Quando old. estava começando a andar, pegar as coisas. They start walking, picking stuff on the E shelves. está começando a fazer arte. It starts to do some shenanigans. E está começando a fazer. Hello? Fazer as coisas olhando para trás para ver se a mãe não está vendo. And they start to do things looking over their shoulders to see if the mom is not coming. Começa a andar, They just have to start walk. começa a olhar para trás. And they start to look, oh, mom is coming, maybe. Se a mãe não está vendo, ele vai para escada. If the mother is not watching him, he goes to the stairs. Que a mãe já falou, não vai na escada. Mom said, don't go to the stairs. A minha mãe não está vendo, eu vou. Mom is not looking, I can go. Quem ensinou a criança a fazer isso? Who taught the child to do so? Na primeira chance, quando ela começar a falar, When the child have the opportunity, start to speak. e você perguntar para ela, quem foi que fez isso? Who did this? Bravo, né? Quem foi que fez isso? I say, hey boy, who did that? A criança vai falar, não fui eu, And the child will say, it's not me, sendo que foi ela. but it was the child. Quem ensinou a criança a mentir? Who taught that kid to lie? A gente não precisa ensinar nossas crianças a fazer o que é errado. We don't have to teach our kids to do wrong. A gente precisa ensinar ela a fazer o que é certo. We have to teach them to do right. Porque o errado, ela já sabe. Because the wrong things they already know very well. Quem ensinou isso? Who taught them those things? A natureza humana ensinou ela. The human nature has taught them to do evil things. Então, naturalmente, nós já somos inclinados a fazer o que é mal. So naturally, we are already moved to do what is evil instead of what is good. E aqui, só entre nós que já somos adultos, And tá? here, just a Só conversation entre nós. between us, okay, as adults. Fazer o que é errado é muito mais fácil. To do wrong things is much easier, É muito mais fácil. right? It's much easier. Às vezes até é mais gostoso fazer o que não é certo. And sometimes it's more, Muitas vezes. we have more pleasure doing what's wrong. Mas Many times. Para fazer o que é certo, nós temos que fazer uma força para fazer o que é certo. To do what's right, we have to really work hard for that. Mas para fazer o que é errado é tão fácil. Joga na banguela que ela vai embora. But you know, to do wrong things is like a car. You go in the Joga downhill and you don't have even to drive. The car joga goes na by descida. itself. Joga na descida que ela vai. Gomei, né, já. Gomei. Então joga na descida que ela vai embora. Não precisa nem fazer força. You don't make any strength. You don't have to have any strength to do wrong. Porque é natural de nós fazermos o que é errado. It's the natural of us. Está no nosso nascimento carnal, na nossa carne. Because it was born with us when we were born from the flesh. Às vezes, falar carnal parece uma palavra feia, né? Um palavrão. And in Portuguese sounds really bad, the word carnal, that is flesh in English. Mas não um palavrão. É uma condição do homem quando está longe de Deus. But it's not a bad word, it's just a condition of a man that is far away from God. E essa vida longe de Deus And this life far away from God nos faz pecar. make us sin. E o salário do pecado é a morte. And the salary of sin is death. Romanos 3. Romans 3. Salário do pecado é a morte. The salary of sin is death. E essa morte é a nossa separação de Deus. And death is this separation
from our Somos God. então separados de Deus por causa do pecado que habita na nossa carne. So our sin separate us from God, making this distance. Porque o nosso coração está sujo. Because our heart is dirt. Longe de Deus, o nosso coração está sujo. Far away from God, you have just a dirt heart. Mas Deus amou o mundo de tal maneira But God loved the world so much que enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos então agora ter vida e não mais morte. so Jesus would pay for your death, so you don't have to perish anymore. You don't have to die anymore, but you have eternal life with God now. Então deixa eu fazer uma matemática com vocês aqui. So I want to bring some math calculus here. Nascido na carne, We are born from the flesh. sou inclinado ao pecado, My heart is inclined to the evil. então eu peco, So I sin então eu morro. and I die. Ok? Nascido no Espírito, I was born in the Spirit. Jesus me limpa dos pecados, Jesus washed my sins away. me dá um coração novo, Jesus gives me a new heart. eu não peco mais, I don't have to sin anymore. tenho vida eterna com Deus. And I have eternal life with God. Matemática simples, né? It's very simple math. É isso que Jesus estava ensinando Nicodemos. This is aqui. what Jesus was teaching Nicodemus here. Você precisa nascer de novo. Nicodemus, you need to be born again. Você precisa nascer da água e do Espírito. You must be born from the water and the Spirit. E o que é nascer da água? O que é a água? Efésios, vamos lá para Efésios. What is the water? Let's go to Ephesians. Vamos lá para Efésios. Efésios 5. Ephesians 5. 5:26. Ephesians chapter 5. Começar do 25. 25, From 26, 27. Efésios 5, 25, 26 e 27. Ephesians 5, verse 25. Ok? 25, 26, 27. Começa com: marido, amai vossas mulheres. Um bom conselho. Husbands, love your wives. It's a very good advice. Mas vamos aqui para a segunda parte. Como também Cristo amou a igreja, amou você, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Okay, let's continue here. Husband, love your wife just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Amém? Amen? Lavados pela palavra. Lavagem da água pela palavra. Washed by the word of God. A palavra Cleansed de by the Deus word. nos lava. The word of God cleanses. A palavra de Deus nos lava. The word of God cleanses. Devemos ser lavados pela palavra, nascer da água. We must be born cleansed by the word of God. Ou seja, a palavra de Deus tem que fazer parte da sua vida, da minha vida. The word of God must be part natural of my life and yours. Para nascermos de novo. We must be born again. E quando nós então nascemos nessa palavra, somos lavados por essa palavra. And when we are born again and we are washed by this word. 26 fala assim: nós somos santificados. 26 says that we are made holy. Nós somos então uma igreja gloriosa, And we are glorious church. uma igreja sem mácula, We are a church without stain uma igreja sem ruga, or wrinkles sem defeito. or any other blemish. Quem aqui não quer ser sem ruga? Who doesn't want to have wrinkles? Quem não procura?
passando creminho, You cuidando use da pele para creams, right? não ter You use some ruga. creams for wrinkles. Em Cristo, se você é lavado pela palavra, você vai se tornar uma pessoa sem ruga. In the Word of God, if you are washed by the Word of God, you become without Talvez no wrinkles. seu corpo ainda vai ter, Maybe your né? body will have some. mas o seu eu espiritual, o seu eu nascido em Deus, vai ser sem ruga, But yourself, the real yourself that is inside of sem you, defeito, will have no wrinkles, no blemish, sem mancha. no stain. Não vai ter mancha de pele no espiritual, pelinha limpa. Spiritually, you will be like that, a face, perfect skin. Nós seremos sem defeito, perfeitos, através da lavagem pela palavra de Deus. Made perfect by the Word of God that washes us. Tem uma história que eu gostaria de contar para vocês. I would like to share a story with you. Provavelmente não é verdade, tá? Probably it's not the truth, Mas é uma história boa para nós entendermos um pouco essa lavagem pela palavra. but a good story. Tinha um rapazinho, um menininho novo, There was a boy, que a estava little boy, sendo discipulado. and he was receiving discipleship. Digamos lá que Training. era o Bruno, é o menininho novo. Bruno is the young boy, okay? Bruno is the young boy. Let's imagine Bruno as the young boy. E o Sérgio é o discipulador. And Sergio was the master, the tutor that was disciplining him. E o Bruno ali todo, né, querendo aprender sobre a palavra de Deus e tal. Ele pergunta, fala assim pro Sérgio, fala, Sérgio, eu leio a Bíblia. O Ed pergunta lá, quem sabe João 3,16, decor. Eu não sei decor ainda. Eu leio e parece que não muda nada, parece que eu não consegue entrar na minha cabeça essa palavra. So one day Bruno came to Sergio and started saying, "You know, Master, I read the Bible, I memorize the verses, I know John 3:16 from memory, but doesn't seem to change anything in my life. So why do I have to read the Bible every day?" E o Sérgio fala, tá vendo aquele balaio ali? Balaio? So Balaio. he Um points cesto de to a junco. bucket, and he says, "Oh, do you know that bucket there?" Sabe um cesto de junco, daquelas tudo trançado assim? In Brazil, you have that some buckets that are Junco. made of Me bamboo. vem na cabeça. Okay. Um cesto, Yes. né? Um cesto. So- Estava tudo sujo ali num canto, o cesto. All dirt, a dirt bucket there. Falei, Bruno, pega esse cesto, vai ali no rio e enche o cesto de água e me traz aqui o cesto So- com água. And so Sergio told him and said, "Hey, pick that basket there, that is dirt, and bring water with that from the river." E o Bruno, muito obediente, ele vai. And because he was obedient boy, Ele vai he de went bike, there. ele pega a bicicleta e vai, até o rio aqui de Caeta. He took his bicycle and he went to the Senogawa. Enche de água, põe o balaio na cabeça e vem pedalando até aqui. É longe, hein? He Caminhando put the longe. water there in the basket, put in his head, and he came with his bike to the church. Chega aqui, ele coloca na frente do Sérgio, está vazio. When he- Vazou água. When he brought it wasn't a really, it's a basket made of grass, you know, and so the water is not there anymore. E o Sérgio fala, e aí, Bruno, aprendeu? And he said, "Did you learn the lesson?" Não. No. Então volta lá, enche de novo com água e traz aqui de volta. And so he said, "Go pick some more water and bring O back Bruno, muito obediente, ele vai de bicicletinha, here." So he enche o got that. balaio, põe na cabeça e volta. So he got again that basket, put the water, brought back, and brought to the church. Coloca na frente do Sérgio. O Sérgio fala, e aí, Bruno, aprendeu? And he brings the basket, and Sergio says, "Did you learn the lesson?" Ele falou, não. Eu falei, então volta Nope. lá. So one more time. E ele faz isso 10 vezes. After 10 times, Na 10ª vez, o Bruno coloca de novo, já cansado. O Sérgio fala, e aí, aprendeu?
So he brings, he's tired after 10 times, and Sir says, did you learn the lesson? Aí cai a ficha do Bruno. Fala, não, ele quer me ensinar alguma coisa mesmo. So Bruno finally understood that, oh, he probably wants to teach me E something. ele olha para o cesto And he looks to the inside of the basket. e vê que o cesto está limpo agora. And the basket is clean. A água não está mais ali, There is no more water, there is no water holding mas a água inside. limpou o cesto. But as he was taking the water many times, it cleansed the basket from inside A out. água mudou o cesto de sujo para limpo. And now it's not just a dirt bucket there, it's more like a clean basket. Então, finalmente, o Bruno entendeu a lição. So finally Opa, Bruno got entendeu a the lição. message, Ele entendeu understood it. que o cesto é ele. He understood that the basket is like him. A sujeira é a natureza pecaminosa que está dentro dele, porque ele nasceu da carne. All that dirt and mud inside of the basket is our sinful nature inside of us. E a água é a palavra de Deus. And the water is the word of God. E a caminhada é a caminhada cristã, a caminhada da vida dele. And this way that he had to go to the river and come back is our journey as Christian in the Christian life. Nós lemos a palavra e ela nunca é vazia. We read the word of God and the word of God never is empty. Não tem um versículo que você leia de coração que não vai mudar você em alguma área. There is no verses in the Bible that if you read with an open heart will not change your life. Ah, mas eu não sei os versículos de cor, que nem o Sérgio, que nem a Rose. Eu não sei de cor. Maybe you can say, but I didn't memorize that much like Pastor Sergio or Pastor Rose did. Mas mais do que decorar versículos, a Bíblia é para nos lavar. But more than just memorizing verses, the Bible is here to wash us all the way. Decorar versículo também é bom, tá? To memorize verses is bom. a very good É thing bom. to do, Não right? estou falando que não é bom, é bom. Mas se você tem dificuldade de decorar versículo, se você acabou de ler 50 versículos, você só conseguiu guardar na sua cabeça 2, tranquilo. Aquilo está lavando você. Even though if you have a problem to memorize verses, don't worry about it. If you read 50 verses and you can just memorize 1 or 2, doesn't matter. That is a red cleaning from your inside. Então a Bíblia vai começar a mudar as suas atitudes, And your actions start to change because of the Bible. as suas ações. Your doings. Antes eu pensava muito mal do meu chefe. I used to think really bad stuff about my boss. Hoje eu oro pelo meu And chefe. today I pray for my boss. Antes eu não suportava a minha sogra. Before I couldn't even look to my mother-in-law. Hoje eu até gosto. Maybe today I Até like. gosto. Yeah. Né? Antes You know- se alguém me fizesse alguma coisa, eu já explodia. Before, if someone did something against me, I would blow up at the same Agora moment. eu sou mais longânimo. Now I can wait and I can be Eu more não sei nenhum patient. versículo de cor sobre ser longânimo. I don't really know any verses from memory about this kind of patience. Mas eu entendo o princípio de que eu preciso ter paciência e ser longânimo. But I know the principle of patience and to be self-controlled. Então eu estou nascendo de novo. So I'm in the process of being born Então a again. minha mente está mudando. My mind is changing. Minhas atitudes estão sendo diferentes. My actions are becoming different. Mas tudo isso vai ser vazio But all of this will be empty se nós não tivermos o Espírito. if we don't have the Spirit. Romanos 8. Romans 8. Vamos abrir em Romanos 8. If you can, please open your Bible in Romans chapter 8, 8:8. verse 8. Romanos 8:8. Romans 8, chapter 8, verse 8. Vamos ler aqui do 7 primeiro, tá bom?
Verse 7. 7 e 8. 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the helm of the flesh cannot please God. Se nós não nascemos do Espírito, nós apenas estamos nascidos na carne. Se estamos na carne, ainda estamos inclinados para o mal. If we are not born in the Spirit, we are still born in the flesh. And if you are born in the flesh, we are inclined to the evil. Ainda é difícil fazer o que é certo. It is still difficult to do what's right. Então você se esforça e se esforça e se esforça para conseguir seguir o que a Bíblia está te ensinando a fazer. And you work hard and hard and hard trying to obey what the Bible is telling you to do. Então eu entendo na Bíblia que ir nos cultos é importante. So I read in the Bible that it's very important to be during the service, in the celebration. Mas se eu só nasci na carne ainda, é ruim ir para o culto. But if I'm only born from the flesh, it's really difficult to drag myself to the É service. difícil ficar 2 horas ali. You don't know how difficult it is to be 2 hours sitting here in this church. Difícil ficar no mesmo lugar que aquela pessoa ali. It's very difficult to be in the same place that person is. É difícil eu ficar ouvindo o pregador aqui na frente falando durante 40 minutos. It's so difficult to hear a message of 40 minutes from this preacher. Eu entendo na Bíblia que eu devo orar para os meus inimigos. I understand the Bible tells me to pray for my enemies. Mas é difícil fazer isso. But it's so hard. Eu até faço, mas é difícil de I fazer. do sometimes, but it's very difficult. Eu leio a Bíblia, mas é difícil ler a Bíblia. I read the Bible, but it's a very difficult book to read. É difícil evangelizar, mas é tão difícil. It's so Ai, hard que to- luta! To share the gospel, it's Que so luta! difficult to do so many things. É uma luta tremenda eu sair de casa para sair para I have to evangelizar. fight myself to go in to visit someone that is Ai, in hoje need. tem estudo de Apocalipse de novo. Again, the Revelation Bible study. Ai, vai ter oração hoje, poxa, hoje é quarta. Oh, prayer Hoje é meetings. terça. Oh my Não. God, Wednesdays. Eu vou ter que ir na reunião. Again, the prayer meeting. I have to Que go desculpa to que eu vou that. dar hoje para que eu não vá? I'll try to find excuses Vamos- so I can. Deixa I eu don't achar. go. Ah, não tem nenhuma, eu vou ter que ir. I don't have any excuses to É give today. difícil, a I have vida- to go. Espiritual, se você é nascido na carne, é difícil. When we are born in É difícil. flesh, É it is difícil. very Não difficult faça to do isso. all those É things. difícil mesmo, não faça. It is Não faça. really difficult. I know it is difficult, and don't do those. Nasça do Espírito. Instead, be born again Tenha from um the novo Spirit. nascimento. Be born again. Porque daí você vem no culto Because you're going to come e to você the começa a service. cantar You're going to sing a song. e você fecha o teu olho And you close your eyes. e você sente a presença de Deus. And the presence of God, you will be felt by you. Aí quando o Bruno que fala, amém, irmãos, And when acabou a Bruno, música, você fala, já? when Bruno says, "Amen," these are the songs for today. You're gonna say, "Oh, already? Foi, eu nem ouvi a voz do Bruno. I didn't even listen to the voice of Bruno." Eu estava aqui na presença de Deus, e a gente estava aqui junto, eu e Deus, e já passou. Tá I bom, was- vai ter a mensagem agora. I was worshiping so deeply in the presence of God, I didn't even see the time passing on. Aí começa a mensagem, você absorve aquilo como uma mensagem de Deus para a tua vida. And when you're born from the Spirit, the message comes for you as a food, nourishment for your soul. Você não fica pensando, essa palavra é boa para o fulano ali, estava You precisando stop mesmo. thinking, "Oh, this is a very good word for that person." Vamos falar, Deus, fala comigo. You start to say, "God, speak to my heart. Fala. Eu quero mesmo ser lavado. God, I want to be washed. Eu quero mesmo ter um novo coração. I want to have a new heart." E quando a gente fala, Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. And
Quando nós dizemos, Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. You know, when we say here in the preaching, Jesus died in the cross for your sins. Você fala, isso mesmo, eu tinha um monte de pecado e Jesus lavou todos os meus pecados. You say, you will cry out to God and say, yes, Jesus did that for me. A gente fala, Deus é o teu pai e você é o filho, vocês são filhos de Deus. When we say here that God is our Father and you are children of God, Fala, sou mesmo filho de Deus. you're going to say, amen, yes, I am a son Faço of parte God. do reino de Deus. I'm part of the kingdom of God. Os meus irmãos aqui, ó, nós estamos tudo junto. We are all together here, E tudo as junto, brothers and vamos sisters. tudo pro céu. And together we are going to go to E vamos fazer heaven. uma festa lá. And we are going to have a party in Mas heaven. quando chega lá, eu vou fazer festa aqui mesmo. And as I don't reach heaven yet, I will have a party Então here nós in nos the earth. alegramos na presença de Deus. When we rejoice in the presence of the Lord. Por quê? Porque Deus é Espírito. Because God is a spirit. E Ele quer então que nós o adoremos em espírito e em verdade. And He wants us to worship Him in the spirit and in truth. Ainda aí em Romanos 8, And still in Romans 8, vamos ler o 12. verse 12. 12 fala assim, ó. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não mais à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, então caminhamos para a morte. Mas se andamos pelo Espírito, nós então vamos mortificar os efeitos do nosso corpo, então nós vamos viver. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são sim filhos de Deus, porque não receberam o espírito de escravidão, para servir outra vez atemorizados, mas recebesse o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos sim filhos de Deus. Verse 12 says, therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it's not the flesh to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are children of God. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about to you your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Luias, 17 agora. And verse 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele então sofremos, com Ele também nós seremos glorificados. Now, verse 17, now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. Nós somos herdeiros de Deus. We are heirs of Como God. filhos, nós somos herdeiros de Deus. We are, because we are the children of God, we are Se heirs Deus of é Him. rei, If God is the king, se Ele reina, if He reigns, então você é um príncipe. you are a Você princess é or uma a prince. princesa. Então eu You're- estou aqui diante de príncipes e princesas. I am here before princes and princess. Porque Prince and princess. Deus fez de vocês príncipes e princesas. Because God made you a prince and Sabe aquela- princess. Aqueles príncipes bonitos, com cabelão bonito. You know those Forte, handsome bom, princes with né? the long hair, they do this. Com uma armadura reluzente. They have the a shining armor body. Princesas lindas, com aquele, Princess com that aquele are cabelão de sedoso, que fica balançando Gorgeous assim princess no ar. with that long A hair, pele toda full of macia, conditioner, toda delicada, os dentes tudo certinho. with a really nice Isso é teeth importante, os dentes and tudo a really certinho. good smile. Deus te faz ser assim. God made you like that. Príncipes e princesas. A prince and a princess. Por quê? Porque Deus chamou de tal maneira Because que enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Então nós podemos então ter vida eterna nele. Because God loves us so much, and He gave His only Son to die for us, so we would have eternal life and would not perish. Para terminarmos, Gálatas 5.
And the final verse that I would like to read is in Galatians 5. Não podia ficar sem ler Gálatas 5 numa I- mensagem dessa, né? Right? I have to read these verses. I cannot skip them. Mas não vamos ler as obras da carne e o fruto do Espírito não, tá? We're not going to read about the fruit Vamos of ler the 5:24. Spirit. But we are going to read Galatians 5, verse 24. Ok? Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus, quem é aqui de Cristo Who belongs Jesus? to Jesus? Who belongs to Jesus here? Então os que são de Cristo Jesus crucificaram então a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Verse 24 says, "Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." Se nós somos de Cristo Jesus, então nós crucificamos a nossa carne com Cristo. If we belong to Jesus, we crucified our flesh Ou seja, with Jesus. nós matamos a nossa carne. We killed our flesh. Não literalmente, It's lógico, not né? literal, okay? Mas esse conceito de nós, então, anularmos, cancelarmos as obras da nossa carne. But it's the concept of denying, canceling the works of the flesh. E deixarmos apenas que as obras do Espírito em nós tenha lugar na nossa vida. And letting the fruits of the Spirit to flourish in us. Ainda em Gálatas 6:8. Galatians 6:8. Ainda em Gálatas 6:8. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, morte. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Com isso, então, eu peço que você fique em pé. And Por with this, favor. I would like you to stand, please. Com esse versículo, o que semeia na sua carne colherá morte, mas o que semeia no Espírito colherá vida eterna. So remember this verse, whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life.